Olá, sejam bem-vindos aqui em casa, aqui no sítio, aqui no canal. Eu sou a Rita e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre mais um final de semana aqui. Não tem muita novidade assim, porque tudo que a gente precisa fazer de mudança aqui no sítio envolve grana, né? Então, como ainda estamos pagando o sítio, as coisas têm que ser devagar. Mas eu quero, nesse vídeo aqui, mostrar para vocês, assim, como que foi a experiência do Everton transportando as caixas de abelha, que ficam aqui bem próximas da casa, até a parte do apiário. Nós nunca tivemos contato assim com a abelha, né? A não ser elas nos rodeando. Mas como o sítio ele já tinha essas abelhinhas e elas ficaram aqui com a gente, nós nos tornamos responsáveis por elas, né? Então, nesse primeiro momento, o Everton contou com a ajuda do meu tio Edgar. Beijão, tio Gaio. E o amigo dele, o Guido, que tem bastante experiência nessa parte de apicultura e trabalha com isso há muitos anos. Eles vieram aqui para fazer esse transporte com o Everton. Nesse dia, eu não tenho registro assim, de como que foi, porque né, vai mexer com a abelha, elas ficam bem agitadas, então veio só o Everton e eles. E naquele dia específico, o Everton ainda não tinha a roupa adequada, então ele utilizou uma roupa emprestada ali que era mais fininha, que estava meio que se rasgando, mas eu vou deixar ele contar essa parte. E aí conseguiram transportar, mas aí o que aconteceu? Um final de semana depois, metade do enxame voltou para o lugar e tá lá naquele toco onde eu já mostrei no vídeo anterior, aquela cachopa preta ali de abelha. Então nós vamos ter que ter mais esse cuidado agora, porque elas estão fora da caixa, e também de fazer esse transporte, né? E as abelhas que estão ali em cima, ó, onde tem a escada, ali que tem duas caixas, a gente ofereceu para um criador aqui do Cará mesmo, para ele vir fazer a retirada e levar para ele aqueles dois enxames. Eles estiveram aqui numa quinta-feira, eu acho, mas estava chovendo muito, já estava muito escuro. Aí, por prudência, acharam melhor, né, não se arriscar de subir, tá muito molhado, enfim, já escuro. Vai ficar para um outro momento também. Daí, nesse dia, também veio só o Everton, né? Mas agora ele já tá com a roupinha dele, eu vou mostrar aí. E é claro que ele me aparece com essa roupa aí, que a dona Giovana fez essa arte aqui, para não perdoar o pai. Tcharam! Pior que parecem Teletubbies mesmo, né? Enfim. E com isso ele tá buscando também alguns cursos, porque é algo muito novo pra gente. Então, ele fez já um curso EAD e agora ele está fazendo um curso pelo Senar lá na nossa cidade mesmo, em Viamão, dentro de um sítio muito bonito que tem lá. Mas esses detalhes eu vou deixar pra ele, porque é ele que sabe. E eu vou ter que começar também a me preparar para ter uma roupinha dessas para poder estar ajudando ele, né? Porque uma pessoa só é muito difícil, porque tem que estar fumegando um pouquinho de fumaça na abelha para conseguir mexer, enfim. Então, já que temos essa função, ficou para nós, vamos abraçar e fazer da melhor maneira. Nós, nessas nossas andanças aqui, porque uma das coisas que a gente mais gosta de fazer aqui no sítio é ficar caminhando no meio do mato, né? Eu particularmente adoro esse silêncio, observar as coisas, né? Inclusive ontem à noite a gente veio aqui na porteira para ver se enxergava algum bichinho, né? E enxergamos. Mas não foi um bichinho muito agradável, foi umas lagartas enormes, que da outra vez eu filmei aqui na bananeira. E elas comendo a flor da bananeira, a folha, e a gente escutava os bichos desse tamanho. A gente não sabe que borboleta ela se transforma, mas é um bicho enorme. Enfim, a gente, nessas nossas andanças, como eu estava falando, lá embaixo, descendo assim, ó, quase na divisa do terreno, a gente achou um cantinho assim bem bacana para transportar essas abelhas. Acho que eu já falei isso em algum vídeo,
né, que a gente estava vendo. Porque mesmo elas estando aqui atrás do matagalzinho que tem aqui, elas ainda estão muito próximas do chalé, né? E a gente sabe que é um bichinho que dá a louca, né? Não tem o que fazer, tem que sair correndo mesmo. Então, como ele está aprendendo a lidar, essa vai ser um dos nossos desafios, né? Nós temos ainda muitos planos, projetos aqui para o sítio, mas a gente consegue fazer pouco, porque a gente vem, às vezes, a cada 15 dias. Quando vem, né, tem muita coisa para fazer. E a gente quer descansar também, né? Nós não queremos ser escravos do sítio, nós queremos aproveitar esse espaço, podendo fazer aquilo que a gente gosta, né? Eu, apesar de ter sido criada assim, visitando meu avô, que né, sempre lidou com a roça, com as plantações, eu não sou da roça, eu não entendo nada de plantas, de plantar, enfim. Mas hoje em dia a gente tem, né, o YouTube para isso, para nos ensinar. Mas o nosso desejo do sítio, principalmente, é estar nesse contato com a natureza, e é isso que a gente tem feito, né? Mas, como eu falei, é muita coisa e tudo envolve dinheiro. Então a gente tem que ter paciência e aproveitar as coisas do jeito que dá. Fazer o que pode com o que a gente tem, enquanto a gente não tem coisas melhores para fazer algo melhor. Assim diz Mário Sérgio Cortella, né? Adoro, né? Que a gente consiga fazer o melhor com aquilo que tem, enquanto não tem algo melhor para fazer algo melhor. Então tá, vou seguir o vídeo aí, ver se o Sr. Everton me dá uma entrevista. Até mais. Faz um barulho forte aí, cara. Tá aqui em cima, ó. Tá tocando, ó. É, tá aqui, ó. Se você baixar, tu enxerga ele. Ali, ó. Naquela árvore. Deixa eu ver se eu consigo aproximar pro pessoal ver. Ele tá fazendo barulho mais de baixo. Eu consigo filmar ele lá. Cadê? Ah, vou de novo. Bom dia, pessoal. Hoje mais um dia aqui no sítio. E a gente quer mostrar pra vocês um dos cantinhos que vai passar por um dos projetos que a gente quer colocar em prática aqui. Bora lá? Nós estamos aqui dentro do bosque da propriedade. E aqui dentro tem um pequeno apiário que fica ali atrás. Vocês vão estar enxergando algumas caixinhas de abelha. Eu vou virar a câmera para a gente poder mostrar melhorzinho. Eu vou tentar chegar um pouquinho mais perto e a gente vai conversando um pouco. Aqui está o nosso pequeno apiário. Eu estou aqui a cerca de uns 15, 20 metros mais ou menos das caixas. Nessa área aqui, vou tentar me aproximar um pouquinho mais, mas não muito para não incomodar os bichinhos, até porque eu estou sem equipamento. Mas a gente tem aqui mais ou menos um pouquinho mais de 10 caixas. Porém, dessas 10 caixas aqui, apenas umas 5, mais ou menos, estão com enxame. Até um tempo atrás, de curioso, eu dei uma olhadinha ali para ver, muitas estão vazias. Algumas tinham formiga, outras simplesmente não, os enxames tinham abandonado, né? Não sei se em algum instante elas já estiveram com as abelhas, ou se simplesmente o antigo proprietário tinha colocado elas aqui na esperança de coletar enxames. Mas então agora tem que dar uma administrada nisso aqui, porque ele não está num lugar muito adequado para colmeia. Então, aos pouquinhos, depois eu vou descer com vocês num outro cantinho lá, que aí sim eu quero deixar como o apiário definitivo aqui na propriedade, para a gente conversar um pouquinho do que vai ser o projeto lá. Mas então agora aqui a ideia é aos pouquinhos examinar caixa por caixa, dessas que estão com abelhas aqui, e ir transferindo essas abelhas para esse local definitivo que eu falei para vocês, que fica num pedacinho aqui um pouco mais afastado, mais abaixo, e eu acho que é um cantinho melhor para essas colmeias. Ali eu tenho sombra, tem incidência de sol, tem um pedaço de campo aberto aqui para elas poderem andar na volta. Então agora, como eu nunca tinha tido contato com esse tipo de cultura, esse tipo de manejo, eu estou fazendo alguns cursinhos aí para aprender a mexer com elas. E aí conforme eu for fazendo esse manuseio aí, vocês vão acompanhando por aqui e a gente vai aprendendo junto.
Aqui nós temos uma das caixas. Se vocês perceberem aqueles bichinhos voando ali na volta, ó, entrando e saindo dela, são as abelhas. Então aqui é uma caixa que foi construída pelo próprio proprietário, o antigo proprietário aqui do local, né? Inclusive foi ele que construiu, que confeccionou todas essas caixas aqui. Então essa é uma das coisas que eu quero fazer uma pequena mudança. Elas foram construídas, foram bem construídas por ele, só que elas não seguem um tamanho padrão. Então na hora, mais adiante lá, na hora de manusear essas colmeias aqui, quando for recolocar os quadros com cera, fazer o manuseio das melgueiras, fica um pouquinho mais complicado. Então, como eu disse, aos pouquinhos eu quero ir transferindo aqui enxame por enxame desses para caixas mais padrão, que a gente chama, confeccionadas num tamanho padrão. Que daí, independente de onde tu compre material, o tamanho é sempre o mesmo, fica mais fácil, né, de fazer as trocas, de fazer o manuseio de uma forma geral. Então, como eu disse, de todas essas caixas que estão aqui, um pouquinho mais de 10 caixas, apenas umas 5 mais ou menos ainda tem enxames. Então, uma hora com calma, eu quero vir aqui, devidamente vestido e paramentado, né, para poder fazer tudo com segurança aqui, olhar cada uma dessas caixas aqui que estão com os enxames, para ir dando uma avaliada, ver o que é necessário fazer. E aí, dependendo, dentro do possível, aí, conforme a gente for adquirindo as outras caixas, né, vou transferindo cada um desses enxames aqui. Deixa eu ver, eu mostrei aquela marronzinha ali para vocês, eu vou tentar aproximar um pouquinho mais aqui. Essa aqui tem um enxamezinho, parece que tá um enxamezinho legal ali. Aí descendo, essa aqui eu acho que tá vazia. Vou dar uma olhada aqui ao longe para não ter problema. Essa aqui tem abelha. Ó, vocês conseguem ver a movimentação ali no alvado, na entrada ali da colmeia. Então essa aqui tem enxame. Essa aqui que está no chão foi da última vez que nós fizemos uma transferência de umas 2 caixas que estavam bem próximas da casa lá. A gente trouxe para cá, é alguma dessas que estão por aí. Então eles tiraram, estava com 2 conhecidos meus aqui que trabalham há mais tempo com abelhas. E aí no dia então eles tiraram essas 2 aqui que estavam vazias de um desses palanques, e eu acho que colocaram essa aqui, ó. Tá um enxamezinho bem forte ali também, ó. Como é que tá a entrada e saída de abelhas ali na volta. Foi isso mesmo, retiraram essas aqui que estavam ali e fizeram a troca, colocaram aquela lá que estava próximo da casa aqui dentro do apiário. Vamos afastar aqui de novo, para ficar melhor a imagem. Everton, comenta com o pessoal, assim, como é que foi essa primeira vez que tu manuseou a abelha, e também fala um pouquinho da importância de estar devidamente paramentado, né? Porque isso acaba tendo um risco, né? Se tu lidar com a abelha sem essa devida proteção. Então o que acontece? Quando a gente adquiriu aqui a propriedade, já existiam aqui algumas caixas de abelha. Inclusive tem umas que dá para enxergar ali atrás, que seriam, na ideia do antigo proprietário, o apiário definitivo ia ser aqui. Só que quando nós chegamos aqui, 2 dessas caixas de abelha, elas foram posicionadas num local muito próximo ali da nossa casa, dá cerca de uns 20, 25 metros ali, o que é um local muito próximo de residência. Então, no que diz respeito aí à segurança, fica muito aquém do necessário. Então, algumas semanas atrás, nós estivemos aqui no sítio com 2 conhecidos nossos, um inclusive é tio da Rita, e ele, juntamente com um amigo dele que trabalha há mais tempo com abelhas, vieram até que a gente fez a transferência dessas 2 caixas, para afastar um pouco mais da casa e trazer para esse apiário que está aqui atrás. Então, ali eu peguei uma roupa, inclusive emprestada com eles, e no meio daquela muvuca toda de abelha, eu percebi que o capuz dessa minha roupa estava furado. E eu percebi quando uma abelha ficou se debatendo pelo lado de dentro da máscara, e daqui a pouco eram 2, eram 3, e era uma turminha dentro da máscara. Inclusive eu levei ferroada no rosto, na boca, dentro do nariz, enfim, foi aquela muvuca, aquele fervo. No final deu tudo certo,
né? A gente conseguiu fazer a transferência das caixas, mas acontece que agora, nesse tumulto todo aí, boa parte das abelhas ficaram lá no local. Algumas voltaram e outras se instalaram ali naquele dia da troca. Então agora, com o tempo, até eu tenho que vir aqui para transferir aquele enxame que está lá, num dos suportes onde estava uma das caixas, que a gente fez a transferência, e colocar esse enxame que está lá dentro de uma caixa definitiva também. Mas realmente essa questão de roupas aí, não tem como tu pensar em lidar com abelha apis mellifera, que são essas nossas com ferrão aqui, sem tu ter um equipamento adequado, em boas condições, para te poder fazer um manuseio seguro, né? Nesse dia eu não tenho experiência quase que nada assim, em relação à abelha. Esse primeiro manuseio que a gente fez aí com esses conhecidos foi o primeiro dia que eu tive contato direto realmente com o manuseio de abelhas, né? Quem entendia mais eram eles mesmo. Então agora até estou buscando alguns cursos aí na área para aprender a lidar, porque é uma coisa que eu nunca me vi mexendo com abelhas. Só que como a gente adquiriu aqui, elas já estavam aqui, a gente viu aí a necessidade de buscar conhecimento para poder lidar com esse tipo de cultura aí também, né? Seguindo o conselho do ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Fala também desse cursinho do Senar aí, comenta com o pessoal que nós não sabíamos e acabamos, né, percebendo. Um dos cursos que eu fiz, acabei fazendo um online, né, para apicultores iniciantes, e nessa busca por outros cursos eu acabei descobrindo o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizado Agrícola, ou coisa parecida. Me perdoe se não é bem esse o termo. Depois eu coloco se não for. Mas então o que acontece? Ali eles têm uma lista enorme assim, de cursos voltados para essa área rural e manuseios agrícolas de uma forma geral, né? Apicultura, inclusive até manuseio de motosserra, roçadeiras, empreendedorismo rural, muito curso bem legal, que eu particularmente nunca havia ouvido falar, né? E que está à disposição aí da população de maneira gratuita, e são cursos bem legais. Então, buscando esses cursos, acabei entrando ali no site do Senar. Eles orientam que a gente entre em contato com o sindicato rural das nossas cidades. E entrando em contato com esse sindicato rural, eles me encaminharam para um grupo que já estava praticamente formado ali, de pessoas interessadas nesse curso de apicultura. Então eu iniciei há poucos dias, um curso que tem duração aí de 4 dias. Daí eu esqueci a quantidade de horas do curso, mas é o dia inteiro, né, manhã e tarde, ao longo desses 4 dias. E a gente vai pegando parte prática, parte teórica. E é um cursinho bem legal que vale a pena, não só na área da apicultura, mas como eu disse, né, várias outras áreas. Vocês recebem inclusive um material, né, impresso, um livrinho, depois legal. Eu boto aqui no vídeo. Olha, tem curso ali voltado para hortifruti, tem curso voltado para poda de frutíferos. Olha, uma listagem bem grande assim de opções. Então estou fazendo esse curso justamente para poder aprender a lidar com esses bichinhos aí, né, de uma forma técnica, manuseio mais técnico, e está sendo bem bacana. Aí ao longo desse processo todo aí a gente vai mostrando um pouquinho para vocês do que a gente for fazendo e manuseando aqui com elas. Eu vou colocar aqui nesse vídeo também, Everton, aquela leva de mel que tu acabou levando, né? Sim, a gente acabou. Nossa primeira... Como é que se fala quando retira o mel? Colheita. Nossa primeira colheita, então, de mel. Alguns videozinhos, eu acabei filmando na área de casa, vocês vão ver que a luz tá bem ruim, porque a gente optou, né, por fazer esse manuseio à noite, para que não viessem mais abelhas lá na nossa cidade, lá, né? Como eu disse, existe toda uma técnica de manuseio, toda uma técnica para fazer uma extração adequada de mel. Aquele dia que a gente levou para casa foi mel para o nosso consumo ali, mas foi uma coisa feita muito assim na correria, sem muita técnica. Então a gente acabou fazendo essa transferência das caixas e já deu para coletar um pouquinho de mel. Mas aí deu em torno de quantos ali? Nós colhemos de 2 caixas 10 kg de mel. E vou dizer para vocês, parece bastante, mas é uma quantidade pouca, porque eram caixas assim que estavam ali sem cuidado, sem manuseio algum, já fazia um bom tempo já, né? Uhum. Então depois as caixas ali, manuseando da maneira adequada, ajeitando da maneira correta ali, desde do local, quanto
as próprias verificações que a gente faz de maneira periódica ali, dá para colher muito mais que isso em cada caixa. Esses 10 quilos aí foram em 2 caixas que estavam paradas há um bom tempo ali, né? Eu posso agora dizer que é a primeira vez que eu como mel 100% puro. A gente já comprou mel de pessoas que a gente sabe que trabalham com isso. Inclusive um desses conhecidos que vieram aqui para fazer essa transferência aqui que a gente comentou, né, ele trabalha com mel há muito tempo, ele é um cara que trabalha de maneira séria, né? Mas, fora essas pessoas que a gente não tem conhecimento, que a gente não conhece, né, nunca dá para ter certeza assim, de procedências, né? Porque tem gente que bota até caldinha de açúcar para aumentar o mel. Mas aí, né, pessoal, aí já é outra questão também, porque geralmente tu não vai ver isso partindo de apicultores, né? A grande maioria dos apicultores dá para dizer que é gente séria. Onde geralmente acontece esse problema aí de adulteração é naquele atravessador, digamos assim, né? É aquele cara que chega no apicultor, pega uma quantidade de mel, leva para casa e de lá vai redistribuir para outros locais, vai revender em algum mercado, em algum armazém, enfim. Esse atravessador, geralmente, quando não é uma pessoa idônea, né, acaba infelizmente fazendo adulterações para render uma maior quantidade de mel. Seria mel, né? Seria um produto aí, produto falsificado à base de mel. Sabor mel. Mas tu buscando aí em pessoa direto com o apicultor, e tem muita gente séria aí que trabalha com mel. Então é mais fácil de tu ter aí uma certeza maior de que é um produto ok para consumo, né? E agora que a gente está lidando assim com isso, a gente percebe também o quanto é importante o valor desse mel que a gente sabe que é puro, porque todo o custeio do manuseio, né, as caixas, o fumegador, todas as outras coisas que a gente ainda vai ter que adquirir tem um custo bem alto, né? E é um investimento que as pessoas acabam fazendo, então também isso demanda, fora a questão das abelhas mesmo, assim, o risco que a pessoa, né, tu chegou a ser picado, se tu é alérgico, tem todo não foi o caso, mas tem toda essa questão também que às vezes na hora da compra a gente olha, mas esse valor, o quilo do mel, e a gente esquece de ver que a pessoa tudo que a pessoa passou para conseguir deixar. É custoso, é trabalhoso, como eu disse, até então eu nunca havia tido contato direto com esse tipo de cultura, assim. Mas agora, estudando e com as práticas que a gente já teve no curso, a gente percebe que não é algo simples, como de repente pode passar na cabeça da pessoa, né? Pega uma caixa de abelha, joga lá no fundo da propriedade e deixa lá até chegar a hora da colheita do mel, pega o teu mel e leva para casa. É todo um processo, é todo um cuidado, demanda um determinado custo aí para te iniciar uma produção, né? É trabalhoso no decorrer do processo, porque tem períodos que tem muita florada, então as abelhas ali estão trabalhando, tem bastante oferta de alimento. Outras épocas, como nós aqui no sul, tem épocas de escassez de alimento para elas também, nessa época do inverno. Né? Agora, inclusive, a gente está entrando na entre-safra, que é aquele período que reduz a quantidade de florada, em consequência, a quantidade de alimento que as abelhas conseguem aí na natureza. Então, nesse período, tu tem que ter um cuidado específico com elas também, para te não acabar perdendo enxame, não permitir que elas morram de fome mesmo. Porque daqui a pouco, né, dependendo dos enxames e da escassez de alimento, as abelhas, é como qualquer outro animal, necessita de água, necessita de comida. Então é todo um cuidado, é todo um processo que gira em torno dessa questão de produção de mel. Estou aprendendo, né, gente? Tem muito que aprender nesse universo aí vasto da apicultura. E os bichinhos também, olha, os bichinhos trabalham. O trabalho da abelha é uma coisa bem incrível, é muito bacana tu acompanhar de perto, assim, entender essa vivência delas dentro dessa sociedade que é o enxame ali, né? Cada enxame. É muito bacana. E os bichinhos trabalham bastante também. Isso valoriza muito também a questão desse produto valioso que a gente acaba tendo na mesa depois, que é o mel. Produto riquíssimo, na verdade. E tenho certeza que vai ser bem bacana aí, essa nova experiência. Olha só a lagarta que a gente achou aqui. Ela é bem venenosa, que se diz? Ela queima muito. O que se diz dessa lagarta, Everton? Outra lagarta, e essa aqui, ela também deve ter uma toxina bem forte, porque ela tem uns pelinhos, umas antenas. Tem que ter cuidado.
Aqui a gente já está saindo de dentro do bosque. Então, para mostrar para vocês, aqui seria o início do apiário, né? Por que eu quero transferir esse apiário para esse local que eu vou mostrar para vocês lá agora? Porque se vocês observarem aqui, isso aqui é uma subida, tem muita pedra solta. Então não é um local muito adequado assim para lidar no dia a dia, para fazer a colheita, fica mais trabalhoso. Não seria um local mais adequado para ter um apiário. O acesso não é tão fácil. Então, pensando nisso, aos pouquinhos, como eu já falei para vocês, a ideia é de ir transferindo essas caixas aqui que estão com as colmeias para esse novo local aí. Nós viemos então lá de cima, que dá para enxergar um pedacinho de uma das caixas. Descemos aqui. E aqui, só para vocês terem uma ideia, a cabana fica naquela direção lá. Acho que dá para enxergar um pouquinho dela aqui. Da cabana até esse apiário hoje, tem mais ou menos aí uns 100 metros, não chega a isso, uns 80 metros talvez. Mas tem bastante barreira natural, bastante mata fechada, né? Isso também é interessante, então acaba sendo uma distância segura aqui. Agora a gente vai caminhar devagarinho até o local onde aí sim vai ser o nosso apiário definitivo aqui na propriedade. Pouco mato para roçar. Registrar aí o nosso churrasquinho. Esse ano aí o Everton e as meninas voltaram a comer carne. Só eu de ovelha verde na família. E olha só que bonito, a gente vai almoçar aqui embaixo da figueira, né? Os pratinhos já arrumados, com esta visão. Vamos tomar um cafezão agora, com essa vista, com mel purinho e pãezinhos que o pai trouxe.